Lá estamos recebendo o Roberto Fernandes, mais conhecido como Robertinho, ele que é vice-presidente da Associação Espírita Vantuil de Freitas, aqui em Cuiabá. E a nossa pauta é o entendimento do Espiritismo em relação à pandemia. Na visão do Espiritismo, por que existe a pandemia? Por que nós estamos passando por isso? É verdade que a gente está numa transição planetária? Sim, a transição planetária ela ocorre já há alguns séculos, né? Então, com o advento da vinda de Jesus, e aí ela vem nessa mudança de pináculos, né, de transformação planetária, de expiação e prova para regeneração, mas não ocorre de uma maneira imediata. Ela vem com o tempo. Se a gente pegar na história, né, Moisés, quando tira o povo do Egito, né, levando para a Terra Santa, ele anda 40 anos com esse povo para implementar a ideia do Deus único. Então teve 40 anos andando 167 quilômetros, morrendo muitos, nascendo muitos, para ter uma ideia. Então a mudança, a transformação, ela ocorre com o tempo. A pandemia, né, esses momentos de calamidades, né, e quando se pergunta Kardec aos espíritos por que tem esse tipo de flagelos, né? Então, esses flagelos tão avassaladores, né, que acabam com as famílias, acabam com as nossas expectativas futuras, né? Por que Deus permite que determinados processos ocorram? Os espíritos respondem que é para nos auxiliar na nossa evolução. Mas aí Kardec retorna a pergunta, mas como Deus usa de maneira tão abrupta? Não poderia usar de maneira mais simplificada, né? De uma maneira mais suave? Aí os espíritos respondem a Kardec, mas eles fazem, Deus faz todo dia Deus nos dá a oportunidade de mudança, só que nós não enxergamos. Então aí vem com esses momentos mais abruptos. É uma aceleração então da nossa evolução no planeta Terra, onde nós estamos vivendo. Isso, alguns espíritos, alguns médios aí que psicografam ou que trazem livros, né, e com Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco, Evolução em Dois Mundos de André Luiz, Emmanuel, né? Então tem várias obras aí trazendo as informações dessa mudança, dessa transformação, a limpeza do mundo espiritual, né, do umbral grosso, umbral fino, umbral, e aí com a Terra retirando aqueles espíritos mais embrutecidos, né, mais arraigados no mal, migrando eles para os planetas vindouros, né, que é a questão de planetas de expiações e de provas, e dando a oportunidade daqueles que estão buscando o caminho de uma mudança, de uma transformação, de acompanhar com o seu planeta, como ocorreu em Sirius, como ocorreu em Capela. Nós temos Os Exilados de Capela, é um livro muito bom de se ler, que também quando se passou por esse processo, os que não se adaptaram ao planeta regenerado Capela foram migrados para o planeta Terra de expiação e prova. Então nós temos muitos capelinos aqui ainda no planeta Terra que foram exilados do seu planeta de origem, por não entender e não acompanhar a evolução planetária, porque tudo se evolui, tudo cresce, tudo evolui, e a gente tem que acompanhar. A gente entende pelo processo de vida. Hoje a gente está passando por um processo que é muito dolorido, assim, você vê um filho desencarnar, um pai, uma mãe, um amigo, um parente ali muito próximo. É muito dolorido você ver isso, é sofrimento. Mas quando você pega a doutrina espírita e compreende que a morte é apenas do corpo físico, não é do espírito, o espírito é eterno. E a vida, você fala assim, tem várias vidas. Não, a gente só tem uma vida. E ela é única. Nós temos vários capítulos, várias existências. Então a gente tem várias existências, mas vida só uma. Então essa única vida nossa, quando ela perde uma existência e volta à parte espiritual, com o espírito como espírito eterno, a gente vai entender que André Luiz no livro Nosso Lar mostra a cidade Nosso Lar, com todas qualidade de vida, com todos os processos de vida que tem lá, com ônibus, aeróbus, com hospitais, com locais de trabalho, com tudo. Aí você fala, mas existe isso em outra vida, não na material, mas na espiritual. E aí a gente vai estudar mais a profunda doutrina, a gente vai vendo que o nosso lar, que é uma colônia de transição, ainda está na crosta terrestre, está na ionosfera, que é umbral também. Não estamos falando ainda fora das zonas umbralinas. O que tem ainda além dos nossos olhos humanos?
E Robertinho, essa espiritualidade, nessa mudança, essa transição que nós estamos vivendo, né, nessa pandemia, na visão do espiritismo, ela tem data para, digamos, acabar, a gente passar essa fase? Tem data para passar essa fase? Assim, a gente vai se adaptando, né? O ser humano é um ser divino, né? Uma criação divina, né? Que tem um poder de adaptação, né? Uma resiliência muito grande. Nós somos adaptáveis, então a gente vai adaptando a isso. Você pegar nas histórias peste negras, na época lá na época de Jesus, nós tínhamos lá as lepras, né? Aí depois vai evoluindo, teve peste negra, peste bubônica, hoje pandemia, hoje Covid, agora com a gripe e que não sei o que, as influências, nós estamos na Covid-19, porque já teve Covid-1, Covid-2, Covid-3, essa que é 19. Aí nós estamos na influenza e hoje é 3, né? Já passou por outro. Dengue hemorrágica. Assim, nós vamos nos adaptando e nos cuidando. O ser humano, ele é um ser muito forte e adaptável. Então ele vai cuidando, tem a inteligência para se construir os anticorpos, né? Através de vacina, através disso, aquilo outro, que vai bloqueando. A rapidez que se cria hoje, as coisas, talvez deixe estranheza dentro das pessoas também. Mas se construiu uma vacina muito rápido. E isso, né? Muita gente não quer se vacinar, que fala essa vacina muito não rápido, é segura, né? Mas todas as vacinas é experimental. Todas são, desde a época da poli, né? A gente vem, então todos vão criando. Tem até um grande médico brasileiro no Rio de Janeiro, que alguns ainda falam que ele é André Luiz, mas não tem nenhuma confirmação. Fugiu o nome dele, que vem da época da criação da vacina, fugiu o nome dele, que eu vou lembrar aqui agora. E aí ele vem criando também, mostrando que existe 50% de positividade na vacina e 50% de negatividade da vacina. Então assim, vai ficar sem tomar? Mas a gente está vendo hoje aí, com essa nova cepa aí da vacina, que quem está vacinado, a morte não evoluiu tanto quanto o sistema de casos. Agora, temos que nos reservar, temos que nos guardar, temos que ter essa precaução, que nós nos tornamos suicidas diretos. E se você, vou lá abraçar, todo mundo está com Covid, vou lá, não vou ter cuidado, não, aí você é um suicida direto. Nós não podemos ser imprudentes, nós temos que ter prudência, seja manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então, temos que ter esse cuidado. E com relação às vítimas fatais da pandemia, né? A gente viu muita coisa na internet a respeito das vítimas fatais aí da pandemia, as pessoas que morreram nessa pandemia, né? O fato da pessoa ter morrido de Covid não quer dizer que essa pessoa era melhor ou pior do que a outra que sobreviveu. Isso. O médico chama Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Então, assim, o que acontece? A desencarnou é porque é mal ou menos. Assim, existe um grande tabu no meio espírita, no meio humano, que a gente, assim, onde é a verdadeira vida? Eu vou trocar de posição com você. Eu vou ser o entrevistador. Onde é a verdadeira vida? Onde a gente está vivendo agora? Não é do espírito? É do espírito. Mas o espírito está aqui. Ele está aqui encarnado num corpo. Isso. Certo? Que foi criado para ele, que é um corpo físico. Nós temos um perispírito e temos o espírito. Então, esse corpo, para o espírito que é eterno, o seu espírito pode voar? Você pode sair daqui e voar igual a você? O meu corpo não. Então, mas seu espírito vaza. Então, ele pode voar, você pensa, ele sonha. Então, seu corpo é uma cadeia, é uma prisão para o seu espírito, que é eterno, e o seu corpo é uma cadeia para ele. Quando o seu corpo falece, para de funcionar, o seu espírito desacopla e volta para a verdadeira vida, de onde se afastara momentaneamente para algum procedimento, seja de resgate, seja de expiação, ou seja de provas. E ele vem para cá. Então, ele está num centro de ressocialização. Quando esse sistema de ressocialização finda, ele retorna à vida. Então, quando alguém retorna à parte espiritual, nós temos que ter uma cultura oriental. A gente faz festa. Comemorar feliz, que ela se livrou da prisão. Só que, infelizmente, a gente não tem essa concepção. Porque a gente quer os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos entes queridos presos junto conosco, né? Então essa fica muita dúvida, né, das pessoas que perderam seus entes queridos, né? Para onde foi, né? Como está sendo essa transição, né? Será que foi para um lugar melhor, um lugar pior? Então tá aí. É isso. E aí entra outra dificuldade.
Tanto é dolorido para quem fica, quanto para quem foi. É igual você estar num terminal rodoviário. Alguém muito querido seu está pegando um ônibus para viajar. Você vai chorar porque ele está partindo e ele vai chorar porque ele está te deixando. Os dois choram. Agora, o choro sem a compreensão, ele não passa a ser um instrumento legal. Você tem que ter saudade, sim, de um ente, de uma participação de vida, mas aquilo não pode ser um choro de lamentação, de provocação ou de crítica. Você foi e me deixou, você me abandonou, você me abandonou aí, eu vim para cá. Porque para o espírito que desencarnou também é muito dolorido. O lugar que ele foi é o lugar que se afiniza. A maioria das orientações espirituais que a gente tem, que quando a gente desencarna, e ainda mais em processo de doença, nós somos levados a hospitais espirituais. Então somos sedados, cuidados, até o despertar. Hora que se desperta, aí é aquele momento de transição, a gente vai ver se o espírito vai estar entendido e compreendido, ele vai seguir, ou se ele vai se revoltar, porque ele pode se revoltar, que é o que a gente chama de obsessão depois, de desencarnado para encarnado. Ele volta e quer ficar no meio. Então tem vários livros que nos relatam, que nos mostram esse desencarne. Quando começou a pandemia, nós tivemos algumas orientações espirituais mostrando que muitos estavam desesperados, espíritos desencarnados. E aí deu um grande trabalho para esses espíritos. Uma similar a esse é a questão da Segunda Guerra Mundial. No livro Nosso Lar fala que quando teve o processo do desencarne, através da guerra, que aí foi uma escolha do ser humano, né, fazer guerra, produzir a guerra lá na Alemanha, lá, mostrou que os espíritos saíam desesperados, mas que tinham todo um preparo do plano espiritual para acolher, receber, levar para tratamento, cuidar. Aí usa o livre-arbítrio, o de evoluir, crescer e avançar, ou de retroagir e estacionar aqui na lamentação e no sofrimento. Existe esse processo. Agora, o que devemos fazer? Qual que seria a saída? Orar, fazer a prece, agradecer pela oportunidade que tivemos juntos. Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso orientador maior, né? Aquele que tudo sabe, tudo compreende e entende. Então Ele está no comando. E se Ele está no comando, Ele não vai querer o mal para os seus filhos menores, que somos nós. Então Ele está conduzindo. E esse processo, assim, para nós espíritas, é um processo de transição. Dói? Lógico que dói. As pessoas podem até achar assim, ele está falando porque nunca perdeu alguém tão próximo. Meu filho desencarnou. Meu primeiro filho, Pedro, desencarnou. Então, assim, existe mais dor do que um pai enterrar um filho? Foi eu que enterrei. Não existe. Então, eu já enterrei um filho, porque a cronologia da vida fala, os filhos enterram os pais. Eu enterrei meu filho. Então, sim, eu já passei por um processo. Sofri, e até hoje sofro quando falo dele, quando conto a história. Então, assim, é muito dolorido. Mas você não é aceitação para se livrar da dor. Não, é uma aceitação de compreensão. Eu sei que ele seguiu sua jornada, esteve conosco um pouco tempo, e desse pouco tempo nos deixou um legado de amor e subiu e retornou à parte espiritual. Eu fico feliz por ele estar evoluindo. Tem alguma orientação do Espiritismo se a pandemia está realmente acabando, se tem data para acabar? A gente que sempre quer saber, né, quando que vai acabar. Alguém nos dê essa luz. Uma vez, uma orientação espiritual, uma pessoa perguntou, eu queria saber sobre uma ação. Ele falou assim, o espírito estava nos orientando, o irmão Antônio, e falou assim, eu também gostaria de saber, porque as pessoas acham que os espíritos morrem, as pessoas chegam aqui no plano espiritual, sabem de tudo. Aqui não. Ainda não foi informado. Não fui informado, a gente precisa de endereço, a gente precisa saber onde fulano mora, aí tem que ter nome, tem que ter uma foto, porque as pessoas acham, porque não é uma mudança, assim, o espírito desencarna e já fica onipotente, onipresente. Não, ele segue a vida normal, a vida continua. Tem até um livro que fala, a vida continua normal, natural, como se mudássemos de sala. Saímos desse estúdio para a sala de recepção. É só uma parede que nos cerca, uma matrix. Então ainda não teve essa informação, não foi repassada. Não tem essa informação. Assim, quem está julgando, os espíritos estão fazendo. Não. A cronologia da vida está organizada. Quem é o nosso governador planetário? Jesus. Então o nosso piloto chama Jesus Cristo. Eu acredito muito nele e sei que ele está no nosso comando, ele é o nosso piloto. E acima dele existe Deus, que é o nosso Pai. Então, se eles estão no comando, Ismael é o nosso governador do Brasil.
Então, por mais que nós temos algumas coisas distorcidas no meio político nosso, mas nós temos uma hierarquia acima que está conduzindo. Então, eles estão organizando e orientando. No momento certo, diminui aqui, ou melhora ali, acaba uma influenza, acaba uma Covid aqui, aumenta a influenza ali, diminui aqui, e nós nos adaptando, porque somos seres eternos. E o processo de evolução passa por esse sistema também de aprendizados com a dor e com o amor. Tá certo. Obrigada, Robertinho. Por favor, deixa a sua mensagem para o pessoal que está aí nessa ansiedade aí pela questão da pandemia. Vamos lá, pessoal. Aqueles que passaram pela nossa vida, que foram pessoas maravilhosas, que estiveram conosco, oremos por eles, pois a oração é o grande advogado. É o grande advogado que vamos precisar dele nos momentos mais difíceis. Então, choremos, lágrimas da saudade, mas nunca deixemos de orar e agradecer a Deus pela oportunidade que temos em conviver e estar. Hoje, num futuro próximo, estaremos juntos novamente, porque somos eternos.